Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o diretor e professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Oscar Vilhena. Pós-doutor pela Universidade de Oxford, Vilhena é doutor e mestre em Ciência Política pela USP e mestre em Direito pela Universidade de Colômbia. Foi procurador do Estado em São Paulo, é diretor executivo do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção de Crime e fundador e diretor da Conectas Direitos Humanos. Quanta coisa, né, professor? Vai ficando velho, vai acumulando. Não, parece que o senhor já viveu 1000 anos. Tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer estar aqui, um privilégio. E um privilégio da gente conversar logo depois do lançamento desse livro, que é A Batalha dos Poderes. O senhor acabou de publicar, acho que até essa entrevista ao ar vai fazer umas 2 semanas, então está bem fresquinho, está nas livrarias. Para quem quiser ler, é rápido, é curto, é uma leitura gostosa, prazerosa, boa. Já aproveito para fazer a propaganda do livro, muito gostoso mesmo. E eu acho que dá um apanhado, faz uma reflexão, primeiro dos 30 anos da Constituição e talvez mais detidamente desses últimos 5 anos, né? O senhor tem como um ponto ali de início os protestos e as manifestações de junho de 2013 como o primeiro sinal ali do aprofundamento da nossa crise política. Fala um pouco sobre como o senhor vê essa última quadra da nossa história. Então, a Constituição de 1988, ela foi recebida de uma maneira razoavelmente cética por muitos setores. Muitas pessoas achavam que não ia dar certo, né? Os setores econômicos, tem gente que ainda acha que não deu, ou que não deu certo, que tem que fazer uma nova. Mas eu diria que, surpreendentemente, nós tivemos 25 anos de muito sucesso, né? E sucesso em várias áreas. O primeiro deles institucional, quer dizer, o Brasil conseguiu ter uma democracia razoavelmente incontestável, as pessoas achavam que esse era o jogo que deveria ser jogado. Houve substituição no poder, quer dizer, nós tivemos o Collor saiu justificadamente. Depois nós tivemos 2 gestões do Fernando Henrique, muito bem sucedidas na estabilização econômica, né? As 2 gestões Lula, com toda... Nós podemos estar de um lado ou de outro das críticas, mas nós tivemos avanços muito claros do ponto de vista social, né? E a partir da primeira gestão Dilma, a coisa começou a se complicar. O marco do livro, quer dizer, desse período, vamos dizer, anos que eu não sei se são dourados, mas anos prateados que nós tivemos, de Itamar Franco até Dilma, eles começaram a mudar, né? A maré começou a mudar em 2013. Eu acho que 2013 tem um significado que nós vamos estudar muito ainda no futuro. Mas quando nós pegamos aquelas manifestações de 2013, basicamente havia 3 questões fundamentais, né? Tudo começou com as passagens de ônibus, que parecia uma coisa meio banal, mas de fato aquela garotada foi para a rua, era uma garotada que tinha experimentado as melhoras da democracia, era uma garotada que tinha ido para a escola, quer dizer, o Brasil conseguiu universalizar o ensino fundamental, havia um acesso que ampliou muito à universidade, né? Havia uma melhora substantiva do salário mínimo, quer dizer, o salário mínimo brasileiro ele foi aumentando o poder aquisitivo das pessoas, né? E havia um começo de uma percepção de que isso não iria continuar, né? Então, eu trago um pouco isso no livro, que momentos de grande revolta não são necessariamente os momentos de grande injustiça, mas são aqueles momentos onde nós passamos a perceber que o que melhorou na nossa vida foi colocado em risco. E acho que 2013 claramente é uma crise desta natureza. Quando ela começa como um movimento de esquerda, né? Com o movimento passe livre, a demanda pelo reajuste, pelo não reajuste das passagens, mas depois é como se as manifestações fossem tomadas e elas crescem com a adesão de uma classe média conservadora, mais à direita. Isso que eu acho que vai acontecer em 14, mas em 13 são, ao meu ver, 3 coisas. A reivindicação por serviços públicos de qualidade, lembra? Padrão FIFA, escola padrão FIFA, hospital padrão FIFA. Uma segunda coisa, que é muito clara, é que a lei fosse aplicada de forma igual para todos. Então, todo o apoio que se tem ao início da Operação Lava Jato, a gente tem que pensar que aquilo era o fim do mensalão e o início da Lava Jato. E a terceira coisa, que é muito surpreendente, e aí é que começa isso que você está falando, é um repúdio à classe política. Lembra? Mesmo os partidos mais à esquerda que tentaram entrar nas manifestações foram rechaçados, ninguém podia entrar, nenhuma cor partidária, político que subia em caminhão era vaiado. Então, 2014, isso muda de um movimento de rebeldia juvenil contra um Estado que não estava entregando aquilo que prometia
passa a ser um movimento claramente contra a classe política e é evidente que a classe política que estava no poder, no caso do Poder Federal, era especialmente uma classe política mais à esquerda, né? Então, torna-se um movimento mais à direita. Mas eu diria que isso causa um abalo sísmico no sistema político que tinha já problemas, né? E isso expõe esses problemas. Eu, então, entendo que esse período de 25 anos, em alguma medida, se encerra aí a partir de 2013 e 2014, e nós entramos num turbilhão. E o livro trata, em grande medida, desse turbilhão. E isso acaba desencadeando no impeachment da ex-presidente Dilma, que muitos achavam que fosse a solução para a crise, só que isso não acontece, né? A crise continua e depois ela se aprofunda e se acentua no governo Temer, principalmente com as denúncias lá da Procuradoria-Geral da República, novas denúncias de corrupção. Como é que o impeachment da ex-presidente se insere nesse contexto? Porque aí muitos analistas ou cientistas políticos mais de esquerda falam que isso revela uma luta de classes, que de alguma forma é a elite conservadora voltando a poder, tomando o poder de alguma forma, que o impeachment é ilegal. Então, eu acho que nós temos aí uma questão fundamental, é o seguinte: o sistema político brasileiro, ele tem uma armação que é muito complicada de funcionar, que é o chamado presidencialismo de coalizão. Aquele que ganha a eleição, seja o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma e agora o Bolsonaro, eles têm que lidar com um Congresso que é muito fragmentado. Tá? No caso da presidente Dilma, né, ela tinha um número de partidos enorme naquele momento, quase 30 partidos. Né? E ela tem que fazer as barganhas com esse Congresso. Evidente, dada a sua inabilidade política, que é conhecida, quer dizer, isso não é nenhuma, todos reconhecemos nela. E também um refluxo na economia, que gerou uma crise econômica, com uma repercussão muito forte no desemprego, quer dizer, nós passamos aí de 8, 9, 10, 11, 13 milhões de desempregados. Quando isso se conjugou com a crise de corrupção que foi levantada pela Lava Jato, ela perdeu o apoio no Congresso. Então, isso demonstra o quê? Que presidentes muito pouco populares no Brasil dificilmente resistem. Foi o que aconteceu com o Collor, foi o que aconteceu com a Dilma e provavelmente será o que acontecerá com outros presidentes se nós não fizermos uma reforma política. E o Temer só sobreviveu por um milagre porque era uma gestão curta, de 2 anos, e aí houve um cálculo ali meio que pragmático. Olha, se tirarmos ele agora, primeiro, quem vamos botar no lugar? E segundo, já estamos às vésperas de novas eleições, senão também não teria resistido. Eu concordo com você integralmente, mas eu acho que eu computaria 2 coisas que estão ainda inerentes à política e à economia. Em primeiro lugar, que ele é um homem politicamente extremamente habilidoso. Sim. Tudo que faltava de habilidade e rodeada por gente habilidosa, né? Porque profissionais. A Dilma era inábil, rodeada por gente inábil. O Temer é o oposto. Ele é um profissional da política. Ele passou 3 décadas dentro do Congresso, foi presidente da Câmara várias vezes. Então, ele foi capaz de montar uma blindagem que o impediu. A outra é que havia uma afinidade entre a política econômica dele e a expectativa do mercado. Então, o mercado falou, será pior sem ele. Então, eu acho que essa sobrevivência dele se deu, sobretudo, por isso. Agora, se nós não consertarmos o nosso sistema político, provavelmente nós assistiremos isso outras vezes. Esse é o problema fundamental. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o governo Bolsonaro, que talvez seja a resposta para esses 5 anos de crise. Desemboca aí na eleição do Jair Bolsonaro e ele propõe um novo modelo, basicamente a ruptura, a morte do presidencialismo de coalizão que subsiste desde o governo Itamar, Fernando Henrique Cardoso. Agora, professor, antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre o Supremo, que também teve um papel central nos últimos anos, também é um personagem, um protagonista aqui do seu livro. E quando o senhor fala nesse sistema que praticamente se exauriu na crise política, o Supremo ajudou a agravar isso, porque ele impediu que a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, fosse colocada em prática quando ele disse que era inconstitucional. Ele julgou essa ação e disse que era inconstitucional. Isso não entrou em voga naquela época e aí foi se fragmentando, o sistema político partidário se fragmentou ainda mais. Fala um pouco sobre isso, esse conceito de supremocracia que o senhor desenvolve no livro. Eu acho que para entender isso, o que acontece? O Brasil fez a Constituição de 88 num momento de muita desconfiança. Quer dizer, os setores políticos, os militares não confiavam nos civis, os civis achavam que os militares iam tomar o poder, a esquerda não confiava na direita, a direita achava que queriam se transformar num país comunista. Então, qual foi o resultado disso? Quando ninguém confia em ninguém e tem que fazer um acordo, o acordo é muito detalhado. Então, a Constituição brasileira, ela não é grande, extensa, tudo está lá dentro, por acidente, não é porque as pessoas não sabiam fazer constituições.
É porque, dado o grau de desconfiança, tudo que era acordado tinha que ser colocado na Constituição. Então, eu digo que ela foi um compromisso que maximizou. Todos os interesses estavam lá. Né? O professor Miguel Reale, que era assessor na época do Ulisses Guimarães, que dizia, da tanga à toga, todos estiveram por lá. Então, os interesses dos magistrados estão lá e dos indígenas também estão lá. Bom, essa Constituição, ela faz o quê? Ela entrega a sua aplicação para o Ministério Público e para o Supremo Tribunal Federal. Então, o crescimento do poder do Ministério Público, e especialmente do Supremo, também não foi um ato de usurpação. Não é que os ministros saíram por aí fazendo coisas que não tinham sido convidados a fazer. A Constituição é que determinou. Agora, uma competência que ele usou pouco, né, que era a de punir políticos, de condenar políticos, começou a ser alterada com o mensalão, né? Então, na medida em que ele passa a condenar políticos, ele passa a ser também um inimigo da política. E com a Lava Jato, isso se potencializa. Então, o Supremo Tribunal Federal ficou muito exposto. Ele é mais exposto, eu diria, do que tribunais de todos os outros países do mundo. Por quê? Porque ele concentra 3 funções que em outros países estão distribuídos. Ele é uma corte constitucional que julga casos como aborto, que vai julgar desarmamento, casamento de pessoas do mesmo sexo, etc., mas ele também tem que rever tudo que os outros tribunais fazem. E terceiro, ele tem que julgar os políticos. E isso tem um custo muito grande. Eu acho que ao longo de 25 anos ele foi se fortalecendo, foi se tornando tão poderoso, e aí vem o conceito de supremocracia, ou seja, a última palavra sempre é do Supremo no Brasil, para um momento onde ele começa a se desgastar, especialmente porque ele confronta os políticos. Enquanto ele estava só condenando políticos de um determinado segmento, né, do PT, da esquerda, a ala mais conservadora aplaudiu o Supremo. Na hora que ele se volta também para os outros políticos, ou seja, ele universaliza a aplicação da lei, aí ele começa a ser contestado. E ministros do próprio Supremo mudam de posição quando isso acontece. Né, isso que vai ter um impacto muito grande e agora um temor de que haja uma flexibilização da aplicação da lei. Por quê? Porque alguns ministros que tinham uma posição, eles alteram a sua posição. Então, o Supremo, quer dizer, a minha perspectiva é que o Supremo, em alguma medida, sofra um refluxo, ele reduz o seu papel na política, o que seria positivo se isso significasse que os órgãos democráticos é que estão ocupando o espaço. Um temor é que quem esteja ocupando esse espaço de dar a última palavra em momentos de crise sejam os militares. Né? Então, essa é uma preocupação porque que eu vou... houve essa ameaça, né? Às vésperas, por exemplo, do julgamento do habeas corpus do Lula, o general Vilas Boas tweetou ali, basicamente dizendo que esperava que o Supremo tomasse a posição correta, que a maior parte da sociedade desejava. Eu lembro que, na época, eu escrevi um artigo rápido sobre isso, dizendo o seguinte, olha, quando quem te faz uma sugestão está armado, não é só uma sugestão. Não é parece muito mais uma ameaça. O presidente Fernando Henrique, antes da crise, ele falava que uma das coisas muito positivas que ele via na estabilização da democracia no Brasil era o seguinte, que na geração dele, ele sabia o nome de todos os generais, né? Na geração dele enquanto estudante, etc. E que na nossa geração nós não sabíamos mais, nós sabíamos o nome de todos os ministros do Supremo. Bom, talvez a gente caminhe para saber o nome de muitos generais novamente. O que está acontecendo é uma reversão. Então, sem dúvida nenhuma, os militares ascenderam. O resultado dessa crise é um fortalecimento dos militares, um enfraquecimento do Supremo Tribunal Federal e nós não sabemos ainda como vai funcionar a relação do parlamento com o novo presidente. Eu acho que essa é a grande incógnita. É a grande incógnita do ano que vem. Agora, a resposta à crise veio justamente com isso que o senhor falou, das urnas com a eleição de Jair Bolsonaro. Que mensagem pode se depreender daí? O que significa a eleição de Jair Bolsonaro? A eleição do Bolsonaro, ela responde a 2 fenômenos, um nacional e o outro que é internacional, né? O fenômeno nacional, evidentemente, há uma crise de encantamento com a democracia. Quer dizer, a democracia, a partir de 2013, ela começa a ser vista como um sistema que não gera os resultados esperados pelas pessoas. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Latino Barômetro, que mensura a confiança na democracia, a confiança nas instituições, a gente vê que houve um declínio, o que é muito perigoso, né? E ele soube ocupar com grande habilidade política, ou o grupo dele soube fazer isso, que é uma relação que salta os intermediários, que ele falou isso exatamente no dia da sua diplomação. Ele conseguiu desacreditar a classe política, sendo ele um político, desacreditar os partidos de aluguel, sendo ele alguém que foi eleito e
pertenceu a vida toda a partidos de aluguéis, ele salta tudo isso e promete uma relação política que é direta com o povo, que é o chamado populismo. Quer dizer, isso é propiciado pela rede social, né? É facilitado pelas redes sociais que ele domina isso maestria. É a desacreditação dos partidos políticos e a desacreditação o quê? Dos outros intermediários, em especial da mídia, da imprensa, das televisões, daqueles que investigam, né? Nesse sentido, é muito parecido com o que aconteceu em diversos outros lugares do mundo, a se iniciar nos Estados Unidos, né? Essa percepção de que todos aqueles que têm uma linguagem um pouco mais crítica, uma linguagem um pouco mais sofisticada, em alguma maneira estão tentando enganar o povo e ele é quem traz a verdade sobre o povo. Então, acho que é uma resposta muito condizente com um fenômeno que está acontecendo mundialmente, quer dizer, você cria ameaças internas e você vende algum tipo de resultado. Agora, nós temos que ter também o bom senso de dizer que é uma consequência do fato de que muitas das atividades que seriam do Estado brasileiro ele não conseguiu levar a contento, a começar pela segurança pública. E aí a gente tem os fenômenos internos, né? Porque aí, quando a gente começa a eleição, ou no período pré-eleitoral, você vê o Bolsonaro com 17, 20% das intenções de voto, muitos políticos não acreditavam que ele conseguiria chegar ao segundo turno, quanto mais ser eleito presidente da República, e depois você vê que ele vai ganhando a adesão de outros estratos da sociedade que no início não estavam com ele. Por exemplo, os liberais, né? Pela figura do Paulo Guedes, ele consegue construir esse caminho, essa ponte. Depois ele consegue construir com o antipetismo, que identificam nele o único capaz de derrotar o petismo. Então, a gente tem alguns fenômenos muito particulares, nacionais. No Brasil. Que uma impressão é que ele é uma espécie de navio, né, a qual foram se juntando aí passageiros de diferentes classes. É interessante, né? isso. Então, é evidente, ele tem um norte, o norte dele é a direita, né? Ele migra para a direita. Mas você tem grupos ali, eu dividiria pelo menos 3. Quer dizer, um grupo fundamental foram os liberais, que perceberam que talvez os outros candidatos liberais tivessem sucesso, pularam dentro da embarcação e querem dar uma racionalidade econômica ao governo. Os militares, que não tinham uma simpatia original por um capitão que se tornou político. Que principalmente tinha sido afastado, os de alta patente, né? Como é que nós vamos nos submeter a isso? Mas perceberam também que era a embarcação, né? E hoje tem um papel. Então você tem liberais de mercado, você tem militares que não necessariamente concordam com uma visão sobre qual é o papel do Estado brasileiro, e depois você tem grupos que são mais caóticos, né? E aí, especialmente, os grupos ligados à família, a setores das igrejas evangélicas, e com discursos que são discursos, e esse é um problema, minha preocupação maior aí, que são discursos muito hostis à Constituição. São discursos muito hostis aos direitos humanos, ao meio ambiente. Exato, etc. E o ministério dele talvez simbolize tudo isso, né? Porque ele tenta contentar, ele precisa agora dar satisfação para todos esses estratos da população que foram pulando no barco dele. Então tem os liberais, com a equipe econômica do Paulo Guedes, tem aqueles preocupados com violência e segurança pública, com Sérgio Moro, tem, né, todos os militares que a gente viu e tem esse extrato aí que o senhor chama a atenção, que é mais ligado à família, a direitos mais conservadores, à família mais tradicional. Será que ele consegue satisfazer todas essas frentes? Porque muitas vezes elas falam línguas diferentes. Qualquer presidente da República, em qualquer lugar do mundo, tem que arbitrar conflitos, né? Nós não temos nenhum teste de que ele seja um bom árbitro de conflitos. Tá? São conflitos de natureza política, são conflitos de natureza distributiva, ou seja, vamos pegar agora a questão da reforma da Previdência. É evidente que o lado Paulo Guedes e mercado quer uma reforma muito mais profunda, mas, por outro lado, militares, juízes, promotores, policiais, que são uma parte muito forte do governo Bolsonaro, são contra essas reformas. Como é que isso vai ser resolvido? Então, isso é uma arbitragem de um conflito distributivo forte e também de um conflito político. A outra coisa que me preocupa nesse grupo, vamos dizer, mais caótico, como nós estamos chamando, e muito hostil e que verbaliza muito essa hostilidade, é em que medida isso também vai dar início a uma atuação social mais radical no Brasil. Quer dizer, pode ser que nem se aprovem algumas daquelas coisas que eles estão propondo, mas ao reivindicar, por exemplo, que a população ande armada, que as pessoas se defendam, em que medida isso não vai gerar conflitos na sociedade? Então, essa é uma preocupação que eu acho que muita gente tem, né? Uma terceira preocupação que eu diria, para mim, é mais fundamental, vai ser a arbitragem entre os interesses dos estados, que estão basicamente quebrados, né? Quer dizer, os estados da federação têm um problema central, né?
A União tem que reduzir despesas, no entanto, nós temos que fazer uma revolução na segurança pública e nós sabemos que isso custa muito. Então, como é que o Estado do Rio de Janeiro vai reformular a sua polícia? Como é que o Estado do Rio Grande do Sul vai reformular a sua polícia? Como é que ele vai pagar salários decentes, sendo que você tem um lado econômico que está constrangendo esse fluxo financeiro? Então, isso talvez gere muita frustração. A questão é, como um presidente como esse, que não é um conversador, como era o Fernando Henrique ou o Lula, de naturezas distintas, mas que tinha uma grande habilidade política, como é que isso vai repercutir num presidente que tem uma natureza mais populista? Bom, essa demanda, por exemplo, ele pode dividir com o Sérgio Moro, que aí, nesse sentido, ele foi muito estratégico e inteligente politicamente, porque há alguém para a população cobrar e alguém que é herói para grande parte da população. E o Sérgio Moro já também dividiu com as Forças Armadas, quer dizer, ele criou a Secretaria Nacional de Segurança, foi atribuída a um general. Então, quer dizer, como é que os generais vão lidar com essas polícias militares no Estado que estão em uma situação bastante caótica, seja em questão organizacional, seja do ponto de vista financeiro, seja do envolvimento de alguns setores com o crime organizado. Então, é um embate que vai ser um embate complicado de ser resolvido e a solução não é a curto prazo, né? A economia, eu acredito que ela, como ela está muito represada e há muitas expectativas positivas, né, a mudança do humor do empresário já leva uma economia a sair da onde está e se avançar, ela se autoalavanca, né? Agora, na área de segurança é muito mais complicado, você tem que mudar estruturas que se beneficiam da aproximação com o crime organizado. Acho que a lógica proposta pelo ministro Moro, por exemplo, de controlar o fluxo financeiro, estrangular o crime organizado pelo setor financeiro é muito positiva, mas ainda assim tem um problema ali. E leva um tempo, né? São exigências imediatas, tem um imediatismo, uma urgência da população. Agora, professor, o senhor teme algum tipo de regressão constitucional ou democrática no governo Bolsonaro? Há alguma ameaça, algum risco à democracia, coisa que foi muito discutida durante a eleição? Eu temo que sim, quer dizer, acho que a democracia está em risco em muitos países do mundo, países que têm padrões de desenvolvimento parecido com o Brasil, né? Então, nós tivemos, já na década passada, a Rússia, que estava num caminho democrático, regrediu, a Turquia regrediu, a Índia está regredindo, a própria África do Sul passou por uma crise profunda e nós temos dúvidas do que vai acontecer, né? Então, eu não tenho por que tirar o Brasil desse mapa. Mesmo nos Estados Unidos, há temores em relação... A questão é sempre de grau, né? Então, se você me pergunta, você teme um golpe de Estado? Não, não temo um golpe de Estado. Agora, você teme que haja regressões. E o que significa isso? Significa, no campo dos direitos, é possível que grupos que adquiriram direitos hoje sejam ameaçados? Por exemplo, os homossexuais. São as minorias, né? Os afrodescendentes, que você passou a ter políticas de ação afirmativa, de reconhecimento, de ação afirmativa. Então, eu temo que sim, né? Isto, em alguma medida, é parte do jogo de alternância no poder, porque você tem um grupo de direita no poder, ele vai ser contra certos avanços. Agora, tem outras coisas que são direitos fundamentais, né? Então, isso é um problema. O outro problema, e aí acho que piora um pouco, não sei se piora muito, porque o Brasil já é muito ruim, significa o controle, é o limite dado pelo sistema político ao uso da força exacerbada, né? Então, você tem dois indicadores, por exemplo, um deles é que os policiais não sejam mais punidos pelos atos que pratiquem no confronto com a criminalidade. O Brasil já é ruim, a polícia brasileira já é violenta, muito violenta, né? Então, isso pode torná-la mais violenta. Então, eu acredito em regressões nesse campo, né? Vejo que pode haver regressões muito fortes no campo social, ou seja, você cortar, limitar despesas em relação a gastos sociais importantes para o brasileiro. A gente tem que pensar que o brasileiro, a renda dele, do brasileiro mais pobre, ela, embora seja baixa, ela tem acesso ao Sistema Único de Saúde, ela tem acesso a determinados serviços que em outros países não tem. Então, mexer nisso impacta diretamente o bem-estar das pessoas. Então, esse é o meu maior temor. Agora, a fala, por exemplo, do presidente Bolsonaro no dia da sua diplomação, eu quero ter um contato, uma relação direta com o povo. Pois é, eu ia te fazer essa pergunta. Isso preocupa? Que riscos embute essa declaração? Isto nós já conhecemos. Quer dizer, esse risco é o risco que
vamos dizer, quando ele está na linha tênue entre a democracia e a não democracia, é o chamado populismo, né? Você afasta todos os outros e todos aqueles que te criticam são inimigos de quem é o representante do povo. Bom, a gente já teve, né, isso aqui com o PT, que é tão criticado pelo grupo bolsonarista. Sim, agora, o PT ele ainda tinha um ciclo de proteção, sim, quer dizer, das muito ligado a movimentos sociais. Movimentos sociais, né, etc. Nós podemos discordar, mas tinha ali, e mesmo o Lula, que tinha uma possibilidade de ser um líder populista, ele sempre calibrou. Eu acho que ele é um líder razoavelmente populista, mas ele calibra isso com uma certa institucionalidade. Ele faz uma concertação com os setores mais conservadores da sociedade, ele traz esses setores para dentro do governo dele, a elite, os partidos políticos, a elite financeira, industrial. Sabe que já que trouxemos o Lula à conversa, né, o que me parecia o seguinte, o Lula era um líder razoavelmente populista, de centro-esquerda e que conseguiu controlar a extrema-esquerda e conseguiu cooptar a direita. Né? E ele teve um governo, quando você olhava os ministros dele, você falava, puxa, olha, esse aqui é o liberal, esse aqui é um conservador, e aquele é de extrema esquerda, e o governo foi lá funcionando com seus problemas, etc. Né? A minha preocupação, no caso do Bolsonaro, é que ele não tem controle sobre todos os grupos. A minha impressão, pela formação do Ministério, é que ele, eventualmente, é controlado por algum desses grupos. Né? Como quem, a nomeação, exemplo? por exemplo, do ministro da Educação, mas, claro, sinaliza isso. Né? Você tinha ali um certo acerto de nomear um especialista muito bem reputado, etc. Aí tira-se, põe uma figura que nunca geriu a educação, nem no nível municipal, que tem ideias, vamos dizer, heterodoxas sobre qual deve ser o papel da educação pública, né? Então isso deixa preocupado, como a nomeação do ministro do Meio Ambiente, como a nomeação do ministro das Relações Exteriores. Então parece que alguns grupos detêm poder sobre os evangélicos, ele, né? O agronegócio, isso, são, né, os grupos que ajudaram então, eu acho a que eleger. isso é uma diferença. Nós tínhamos presidentes que conseguiram criar uma coordenação e fizeram ainda que heterodoxamente, grupos muito heterogêneos no poder, mas eles dominavam, ninguém tinha dúvida que o Lula dominava. O senhor teme que ele se torne refém desses grupos? Que ele se torne refém, ou pelo menos de alguns desses grupos aparentes, e ainda tem a família, o que é um complicador a mais. No sentido mais prático, funciona essa democracia, não sei se é uma democracia de alta intensidade, mas essa democracia em que você, ou ela corre risco, por outro lado, em que você tem um contato, uma relação direta com o cidadão, com o eleitor, porque isso dá certo na eleição. A gente viu, está vendo agora, está assistindo na França com Macron, ele tentou fazer isso, né, se afastar dos partidos ou se afastar dos movimentos sociais, e agora vê o seu governo imerso numa crise, sendo que faz pouco tempo que ele foi alvejado, foi, né, ungido ao poder. Democracias, a gente está falando de democracias de alta intensidade. Se for democracia, ainda está bem, né? O que significa... não sei se o limite com o autoritarismo é muito tênue. Essa, na verdade, é a minha pergunta. Pode parecer uma democracia de alta intensidade, tiver referendos, plebiscitos, consultas populares, aí sim. Mas exemplo, pode resvalar para um outro lado. Na Venezuela, nós começamos com uma democracia de alta intensidade e ela se transforma em outra coisa. Então, a questão é onde é que está o limite disso, né? Mas eu acho que a democracia, vamos dizer, o chamado populismo, a relação direta do presidente e a desinstitucionalização, ou seja, ele contribui para gerar uma desconfiança nas instituições e que só ele é o confiável, só ele é o representante os partidos, do né? povo. Todo o sistema partidário. Isso, ao meu ver, gera dois problemas. Primeiro deles, a possibilidade de erro. Né? É muito difícil governar, é muito difícil acertar. E os partidos, eles contribuem em alguma medida para que os erros sejam minimizados. Tá? Então, o político que governa, independentemente de ninguém, ele tem uma chance muito maior de errar. Então, esse é um problema. E depois, quando ele erra, não existe proteção, né? Porque daí a descrença é brutal. Então, a institucionalidade, o caso que você mesmo colocava do Temer, quer dizer, ele pôde ter uma impopularidade enorme, mas o fato de ter uma institucionalidade em torno dele não gerou uma crise profunda. Né? Então, as instituições, elas, em alguma medida, protegem o exercício do poder, protegem o erro, e isso é muito importante. Então, essa é a minha grande, vamos dizer, o meu grande temor em relação a um governo que eventualmente queira se tornar populista. E eu acho que o próximo passo é justamente pensar essa relação com o Congresso. O senhor falou no começo da entrevista, como se dará essa relação? Porque com essa declaração, essa frase, essa afirmação que ele disse será, né, um governo, ele
terá esse contato, essa comunicação direta com as pessoas, é quase como se ele excluísse o sistema partidário e excluísse de alguma forma o Congresso. Ele não menciona o Congresso em nenhum momento do discurso dele. Então, a sensação é de que ele vai governar sozinho, mas ele precisa do Congresso. A expectativa, quando a gente conversa com o entorno do Bolsonaro, é que ele consiga pressionar os congressistas, os parlamentares, através das redes sociais. Então, ele dá uma volta, em vez de passar pelo Congresso e fazer essa mediação direta, ele passa pelas redes sociais e a pressão vem para aprovar os projetos que ele quer. É natural, né? Eu acho que é um pouco da ideia de batalha de poderes, um pouco que eu também tentei colocar no livro, é que esse confronto, esse atrito, essa forma ardilosa, muitas vezes, de usar as instituições, é parte do jogo. Nós não, vamos dizer, a República não é uma república de anjos. Né? A República é feita por pessoas, pessoas que têm ambições. A grande questão é como é que a gente articula essas ambições para que a sociedade se saia melhor, para que um controle o outro. Né? Na medida em que ele está tentando dar essa volta no Congresso e, em alguma medida, desqualifica um pouco a função do Congresso, certamente isso vai gerar dificuldades para ele junto ao Congresso. E o congressista, muitos deles são ideológicos, mas o outro está preocupado lá com a ponte, com o hospital, e ele vai, no final do dia, a dizer ao presidente ou ao líder do presidente, olha, eu voto com o presidente, mas eu tenho um problema lá no meu município que o posto de saúde não funciona. Né? Então, o que a gente tem que assistir é se esse movimento populista ele vai reconfigurar o sistema, a relação de poderes no Brasil, que é o que aparentemente o Bolsonaro e o seu grupo estão pretendendo fazer, ou se o presidencialismo de coalizão é resiliente e vai sobreviver. Né? Aí vai ser uma batalha aí também, né? Eu também acho que nós vamos assistir. Isso é que um pouco gera a expectativa de todos nós. Né? Agora, sem dúvida nenhuma, eu não estou dizendo que o Congresso seja um poço de virtudes, o contrário, ele tem problemas enormes. O que essa fragmentação faz é aumentar os defeitos do Congresso. Né? Então, a expectativa é que nós tivéssemos, por exemplo, com a cláusula de barreira, você já mencionou isso, o que significa isso? Significa reduzir a fragmentação do Congresso e tornar a vida do presidente mais razoável, quer dizer, ele negocia com uma base e ele tem o seu governo realizado. Né? Hoje, a gestão Dilma, a gestão Lula, a gestão Cardoso, em menor medida, porque o número de partidos foi crescendo, ela tinha que comprar esse apoio. Né? Não estou tirando isso responsabilidade moral de quem fez isso de maneira ilegal, né? Mas o fato é que o sistema comprimia o presidente a exercer. O Bolsonaro está querendo dizer que ele não vai cair nessa armadilha, mas é difícil. É difícil e a gente vai ter que ver, porque ele também ele quer negociar com as bancadas, agora ele vem se reunindo com os partidos, né, nas últimas semanas, mas resta saber, porque eu acho que a gente está muito acostumado a começar, qual o tamanho da base aliada? São 300, tem mais de 300 congressistas, a gente não consegue mensurar, não consegue sequer visualizar quem são os partidos que vão dar apoio, que vão emprestar apoio ao Bolsonaro, e eu imagino como vai ser difícil, até para os próprios articuladores políticos, o Onyx Lorenzoni, por exemplo, começar a fazer conta quando vier a aprovação de um projeto ou de uma reforma importante como a da Previdência. É muito importante conseguir uma maioria no parlamento e uma maioria estável. Né? O grande problema, e ele tem falado, ou tem havido direcionamentos nesse sentido, de você negociar com as outras bancadas, a bancada dos ruralistas, a bancada dos evangélicos, é porque ela varia por tema. Então, o custo de negociar é enorme. A cada vez que você manda um projeto, eu não sei qual é o papel, por exemplo, a posição da bancada evangélica sobre a reforma da Previdência. A gente não faz ideia. E mesmo os partidos, o único que anunciou apoio foi o PR, todos os outros partidos disseram que vão apoiar dependendo do projeto, dependendo da proposta, as propostas. Então, isso retarda. Você imagina o seguinte, todos esses grupos têm propostas, porque eles chegaram ao poder, assim como o Bolsonaro, com uma proposta de mudança radical, também quem foi o Major Olímpio, todas as pessoas que foram eleitas com muitas propostas. Quando chegar ali, vai haver um congestionamento de propostas. Um quer quer criar o Estatuto da Família, como a ministra de Direitos Humanos. O outro quer derrubar o Estatuto do Desarmamento. O outro quer mudar o Código Florestal. Tem a reforma da Previdência. Então, isso congestiona. Qual que é o papel do presidente? Arbitrar esses conflitos e hierarquizá-los. Quem vai primeiro? Porque senão o Congresso fica em caos. Então, é isso que nós vamos ter que assistir aí, a coordenação política. Né? Eu falo muito no livro sobre coordenação. Quer dizer, a arte de governar é uma arte de coordenar interesses, não é de suprimir o adversário, é de coordenar com ele de que maneira
você vai avançar algumas causas em detrimento de outras. Professor, vamos falar, acho que faltam 2 temas ainda para a gente completar a entrevista, Supremo e depois o papel das Forças Armadas no governo Bolsonaro, essa mudança de papel, esse protagonismo que as Forças Armadas ganharam. Vamos começar pelo Supremo. O que o senhor espera agora para essa gestão de Dias Toffoli e a convivência entre Supremo e Poder Executivo? Olha, claramente o ministro Dias Toffoli, que é alguém que tem um passado político, ele tem uma visão muito mais de harmonização dos poderes do que de conflito entre os poderes. E ele tem mandado mensagens muito claras nesse sentido, de que o Supremo deve recuar, que o Supremo não deve tomar decisões que ocupem o espaço da política, né? Ele também buscou algum tipo de coordenação com os próprios militares, né? Ele antecipou, antes mesmo da eleição, ele havia convidado para assessorar o Supremo, que é eu não conheço precedente na história do Brasil, um general que agora é ministro e outro ministro general, da Defesa, né? E outro general o substituiu. Então, claramente, ele está dizendo, olha, o Supremo cumpriu um papel nesse ciclo de crise e agora ele volta a ter uma discrição, ser mais discreto. E ele tem dito isso, inclusive, no discurso, né? Que o Supremo precisa, ocupou esse espaço político, agora ele precisa, de alguma forma, retroagir. Né? Ele tem dito isso publicamente. Isso não é mal, né? Me parece que também no Supremo nós temos alguns desafios, se você me permite. Quer dizer, o primeiro deles é um problema interno, né? O Supremo Tribunal Federal, ele tem muito poder, mas esse poder foi transferido a ele desde que ele haja colegiadamente, ou seja, que as decisões sejam tomadas por todos os ministros em plenário. E ao longo desses últimos anos, começou a haver uma exacerbação dos ministros agindo individualmente, né? Então, isto é um problema que tem inúmeras consequências. Em primeiro lugar, porque o direito não se estabiliza, eu não sei qual é o direito correto. Pode-se impedir que um ministro seja nomeado pelo presidente ou não? Uns ministros supremos impediram o Lula tomar posse, outros não impediram o Moreira Franco de tomar posse. Então, isso cria um certo caos, né? Isso é um problema enorme. O segundo é que o Supremo fica muito vulnerável a críticas, isso desacredita, né? E ele perde autoridade para momentos onde ele precisa realmente confrontar algum tipo de situação mais parruda. Isso, né? Tem a ver com a politização do tribunal também. Eles se tornam entes políticos, tanto é que no avião a gente teve o caso tanto do Lewandowski quanto do Gilmar Mendes, que foram esse protagonismo hostilizados. Do Supremo, eu acho que as pessoas, eu não acredito e não acho que seria saudável para a democracia brasileira se o Supremo se omitisse em grandes questões. Não é isto, né? Fazer com que o Supremo retorne à sua posição de tribunal não é fragilizá-lo e impedir que ele tome decisões quando houver, por exemplo, uma ameaça a um direito fundamental, que ele não pode dizer, olha, essa lei, ainda que o presidente adore... Isso que eu ia perguntar. Ele pode agir como árbitro também em questões como essa de direitos fundamentais e direitos de minorias no governo Bolsonaro, se esses direitos forem ameaçados? Olha, essa é a missão dele. Se você pegar na Constituição, ver qual que é a função fundamental, é guardar a Constituição. Guardar de quem? Dos outros poderes. Guardar como? Declarando inconstitucionais ataques indevidos à Constituição. Então, se ele abrir mão disso, se esse recuo que o ministro Dias Toffoli está falando for um recuo onde ele abre a mão desta função fundamental, a democracia brasileira estará saindo perdendo. Eu não acredito que seja exatamente isso. Agora, o que ele precisa mesmo fazer é criar um novo ambiente no tribunal onde os ministros sejam capazes de decidir colegiadamente. Isto que é o fundamental. A autoridade do Supremo depende da sua colegialidade. Isto eu acho que vai ser um processo mais difícil de ser reconstruído, né? Eu espero o ministro Dias Toffoli, desculpem, ele é uma pessoa muito habilidosa, uma pessoa muito fácil de trato em relação aos outros e pode ser que ele consiga contribuir para isso, mas isso vai depender dos outros também, né? E o presidente Bolsonaro terá ordinariamente duas nomeações, né? Isso também, o ministro Celso de Mello será o primeiro a se aposentar e nós vamos ter que entender qual será a lógica dessa nomeação. Bom, a gente já tem 2 candidatos, né? O Moro e o Bretas. Né? Então, se for alguém, vamos dizer, se o ministro Moro for aquele que define quem será esse novo ministro, né? Contribua com o presidente para a nomeação desse ministro, pode ser ele próprio. Pode ser ele próprio, né? Exato. Ou pode ser alguém do sistema jurídico, alguém como ele, alguém que está no STJ, alguém do Ministério Público, etc. Então, isso seria muito positivo, né?
O temor sempre é que, por exemplo, a bancada de um dos grupos minoritários nomeie alguém extremamente ideológico para defender. Então, isso pode desestabilizar ainda mais o tribunal. Voltando nesse assunto do Moro, o senhor acha que ele fez bem em aceitar o cargo no Ministério da Justiça? Foi uma aposta arriscada? Eu acho que é uma aposta extremamente arriscada, né? Eu tenho um enorme respeito pelo trabalho que ele fez, eu acho que é um trabalho importantíssimo. Quer dizer, a Lava Jato contribuiu para que o Brasil enfrentasse uma coisa que estava naturalizada, quer dizer, a corrupção fazia parte do jogo político. Ele tem tido um papel, teve como juiz um papel importantíssimo e tem a certeza de que no Ministério da Justiça ele vai levar essa agenda avante. Evidente que ao fazer isto, ele também justifica um pouco aqueles que o criticavam por ter sido eventualmente parcial no julgamento do presidente Lula, etc. Então, fortalece esse discurso, não tenho dúvida nenhuma, não foi uma aposta simples a que ele fez. Então, isso é um lado da equação. Tenho certeza que ele vai ter uma administração extremamente positiva no que diz respeito ao combate à corrupção. Tenho preocupação, embora torça muito, para que ele tenha também um desempenho positivo na área de segurança pública, que é algo muito mais complicado, eu diria muito mais complicado que a corrupção, até porque grande parte disso é feito nos estados e dependeria de uma modernização das polícias. E por que é difícil? Porque grande parte do apoio do Bolsonaro vem dessas polícias que são problemáticas. Então, como é que ele vai fazer uma modernização dessas políticas, sendo que grande parte dessas polícias, sendo que grande parte delas são o elo de ligação do Bolsonaro com o seu eleitor. Então, essa é uma equação que eu gostaria de ver resolvida, torço para que seja resolvida, porque a vida das pessoas depende disso, mas que eu acho que será uma equação muito complicada de ser resolvida. Passando aí da polícia para as Forças Armadas, né, que são outro eixo que estrutura esse governo, esse papel de protagonismo, porque, na verdade, as Forças Armadas foram ganhando ao longo do governo Temer, elas, de alguma forma, já começam a sair do quartel, a se pronunciar politicamente, inclusive o general Mourão, ainda na ativa, que hoje é o vice-presidente eleito. Como é que o senhor vê as Forças Armadas de volta à cena política no governo Bolsonaro? Se permitir um pouquinho, o professor às vezes fala muito, né? Mas as Forças Armadas, elas passam a ser um ator político brasileiro, na política brasileira muito relevante desde o início da República. O final da Guerra do Paraguai, quando a gente cria a República, nós criamos uma República com Forças Armadas desproporcionalmente participantes da política. Então, todas as crises na República tiveram, em alguma medida, uma condução das Forças Armadas. Daí, falar-se que elas se transformaram num poder moderador ao longo da República. Então, todas as crises de Getúlio, as crises depois no governo Kubitschek, etc., sempre as Forças Armadas tiveram presentes, até que elas tomaram poder em 64. Né? A partir de 85, elas recuaram, e nós não tivemos mais a participação das Forças Armadas e, com isso, perdemos muito a capacidade de entender o que acontecia dentro dos quartéis. Eu acho que isso é uma responsabilidade aí da academia e do próprio jornalismo, nós paramos de nos preocupar. E, sem dúvida nenhuma, a partir de 2013, eles começam a, de novo, retornar. Há eventos preocupantes. O evento preocupante, mais preocupante, é quando realmente o chefe do Exército se sente à vontade para mandar um Twitter ao Supremo dizendo, olha, não vote dessa maneira, vote de outra. Ele próprio deu uma entrevista longa dizendo que ali houve sim uma exacerbação, ou seja, ele saiu da sua esfera de competência e que aquilo foi uma coisa estranha. Então, e eles também, num determinado momento, me parece que chegaram a alguma conclusão, né, de que a própria, talvez, a Comissão da Verdade tenha os instigado, a questão da desagregação social com o Rio de Janeiro, que afeta muito aos militares, o centro nevrálgico dos militares é o Rio de Janeiro, eles ficaram muito sensíveis a isso, eles acharam que tinham que ocupar esse espaço. Né? Então, sem dúvida nenhuma, fizeram um movimento que é um movimento muito forte. Hoje nós temos 6 ministros que participam da gestão, isso, sem dúvida nenhuma, vai gerar uma repercussão para as próprias Forças Armadas, porque uma coisa é você ter prestígio quando você não faz, que era como eles estavam antes. A outra coisa é quando você põe a mão na massa e certamente isso vai gerar um desgaste da autoridade das Forças Armadas. Eles são hoje depositários de muita confiança. De muita confiança. Da população. Né? O que nós vamos ter que saber ler é se haverá aí algum tipo de
isolamento entre Forças Armadas per se e militares no governo. Militares no governo vão cair do ministério, vão fazer coisas erradas, assessores irão. Então, isso vai ser um jogo... E como eles vão lidar com a cobrança da população, né? Porque até agora, numa posição muito mais discreta, eles não eram tão cobrados. E agora vão ser cobrados naturalmente, porque estão no papel, exercem um papel político. Vão ser aplaudidos pelos acertos, mas também vão ser cobrados pelos erros. Até esse momento, eles têm se demonstrado, nessa configuração múltipla do governo Bolsonaro, em alguma medida, uma âncora de estabilidade. Né? Tem muita gente... O que chega a ser irônico, né? Porque durante a eleição a principal preocupação era com esse protagonismo dos militares e hoje, pelo contrário, eles exercem esse papel de estabilização e de moderação. E nós esperamos que eles continuem se comportando desta maneira, né? E que não atritem. Quer dizer, eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem que reconquistar. Eu analiso que o Supremo perdeu o seu papel, mas não acho que isso seja uma coisa positiva. Quer dizer, o importante é que nós tenhamos um órgão judiciário com autonomia, inclusive para pôr limites às eventuais abusos feitos pelo governo. É muito interessante como o Bolsonaro conseguiu reunir no mesmo governo os atores que têm todos os atores que têm grande confiança da população. O Sérgio Moro na justiça, os militares também são depositários dessa confiança, o próprio Bolsonaro com seu capital político e a igreja, certamente, os evangélicos e a igreja, em maior medida, também fazem parte do seu governo. É isso. Vamos ver. E o agronegócio, né, que é um dos setores que mais crescem, mais modernos da nossa economia. Bom. O senhor está otimista para esse governo? Preocupado? Qual é, numa palavra, o que define... É evidente como seu estado de espírito. A vida de milhões de brasileiros está... Nós só podemos torcer. Quer dizer, é evidente que eu tenho uma torcida para que o governo dê certo, para que a economia deslanche, para que a corrupção reduza, para que a segurança pública aumente, né? E tenho preocupações. Acho que essa é uma postura... muito saudável a qualquer cidadão, quer dizer, ter um grau de confiança limitado, né? Me parece que, no que diz respeito a grupos minoritários, nós temos que redobrar a preocupação, né? É muito fácil você dizer coisas favoráveis a quem já está no poder, né? O mais difícil é você impedir que quem está no poder não abuse desse poder contra os mais fracos. Eu acho que essa é uma preocupação. Acho que principalmente uma perseguição no sentido ideológico, né, da esquerda, do comunismo, que é visto como inimigo por esse governo. E cada um desses grupos, quer dizer, uma parcela dos ruralistas brasileiros são esplêndidos, estão no mercado internacional, sabem que não podem cometer violações de direitos humanos, não pode ter trabalho escravo, não pode ter violação ao meio ambiente, senão não vende. Não vende, Europa, exatamente. Né? Agora, tem uma parte que é mais butucuda. Essa parte é que não pode satisfazer. Porque, na realidade, isso é o inverso do desenvolvimento, né? Isso é o atraso. Então, nós vamos ter que ir levando esse governo... Calibrar, né, um pouco. Esse governo tem que ser calibrado para que ele gere algo positivo. Professor, vamos para o nosso pinga-fogo, então, encerrar nossa entrevista. Sérgio Moro? Me parece um juiz de primeira qualidade e que agora tem um teste enorme de ser um ministro de primeira qualidade. Lava Jato? Contribuiu para romper os elos promíscuos entre o sistema empresarial e o Estado brasileiro. Gilmar Mendes. Tem um enorme conhecimento jurídico, mas que tem tido uma posição muito ambígua no tribunal. Dias Toffoli. Vem de um universo político, ele é um conciliador, a questão é se ele conseguirá transformar o tribunal num verdadeiro colegiado. Fernando Henrique. Foi, talvez, o principal presidente que conseguiu dar racionalidade à democracia brasileira. Temer. Assumiu uma empreitada que dificilmente ele tinha condição de levar à frente, mas ainda assim me parece que houve uma certa racionalidade na economia. Lula. Teve um papel importantíssimo em levar a questão social a séria no Brasil, uma questão negligenciada. Me parece que perdeu a oportunidade de terminar como principal presidente da nossa história. E Bolsonaro? O Bolsonaro tem um passado, que é um passado muito hostil à democracia. Aí o exercício da presidência será um teste. Professor, muito obrigada pela sua entrevista, por esse bate-papo de quase uma hora. Eu que agradeço, um privilégio. Obrigada a você também pela sua companhia, pela sua audiência. Uma ótima noite, uma boa semana. Até lá!